Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aí no primeiro domingo de março, como passa rápido, né? Mas vamos continuar aí, a cada dia, a cada momento, adorando e louvando ao Senhor. E para isso eu te convido a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 103, um salmo muito conhecido. Eu quero ler apenas o verso primeiro, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Vamos orar e vamos passar para os nossos momentos tão maravilhosos quando podemos celebrar ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por esse momento de culto, onde nós estamos iniciando, ó Deus, o nosso sacrifício de louvor e adoração no Teu altar, e onde também esperamos ouvir uma palavra que venha direto do trono da Tua graça. Agora, pois, Senhor, recebe os cânticos que, ora, colocaremos diante de Ti. Perdoa os nossos pecados e guia-nos na verdadeira adoração, em espírito e em verdade, pois assim nós te oramos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. São o pó dos seus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu
sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Sobre tua tenda, sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Mais uma vez, no teu arraial. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Que maravilha podermos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, vamos continuar adorando a Deus agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu quero ler um texto com vocês, um pedacinho de nada, que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 23, no final do versículo, diz assim: grande é a tua fidelidade. Vamos repetir? Grande é a tua fidelidade. Queridos, nesse momento em que nós estamos aqui para louvar a Deus com os nossos bens, louvar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós não podemos esquecer que a fidelidade do Senhor é quem tem mantido a nossa vida, que tem nos suprido e que tem sido socorro bem presente em horas e momentos de grande tribulação. Então, é importante que eu retribua a fidelidade de Deus com fidelidade. E você pode fazer assim, se você quiser, participar dessa graça, dessa concessão de Deus, dando o seu dízimo, a sua oferta nessa conta que está aparecendo aí na tela. E você deve fazer isso com toda satisfação e com toda alegria. Preferencialmente, nós gostaríamos que você, se pudesse e souber aonde mora a nossa irmã Lúcia, entregasse o seu dízimo diretamente ou a sua oferta diretamente a ela. Seria mais fácil para a nossa querida. Mas se não puder, você pode fazer diretamente na conta que você está vendo aí. Amém? Então nós vamos agora orar agradecendo a Deus
por essa bênção da fidelidade de Deus e pela bênção de também sermos fiéis a Ele com os nossos bens. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos pela tua fidelidade para conosco, pois nada tem faltado na nossa mesa. O Senhor tem nos socorrido. E eu peço que o Senhor esteja socorrendo aqueles que também estão passando por lutas e por necessidades. Que o Senhor venha ao encontro de cada um deles, daqueles que estão passando dificuldades no seu emprego, naqueles que estão enfrentando dificuldade para encontrar um emprego. Que o Senhor esteja com eles, guardando e abrindo as portas que têm que ser abertas e fechando aquelas que têm que ser fechadas. Assim, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção de participar deste momento. Oramos assim em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Aleluias. Queridos, nós já louvamos a Deus, adoramos o seu nome. Nós tivemos a bênção de participar desse momento de adoração através dos nossos bens. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Aí em Atos, no capítulo 7, eu vou ler do verso 1 até o verso 8. E você vai ler aí também na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua santa palavra que acabamos de ler. E pedimos que neste momento o teu Espírito nos conduza, me conduza em graça a ser um instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra com verdade e autoridade em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amém e amém. Amém, amados irmãos. Queridos, nós vimos nos últimos 4 domingos em que nós estivemos falando sobre Atos 7, de 1 a 2, qual a razão de Estevão ter começado com Abraão lá na Mesopotâmia. E nós vimos que, entre tantas outras razões que haviam para que ele começasse por aí, havia a principal razão, era que Deus queria revelar a Abraão o seu plano. Ele queria falar para Abraão que ainda tinha um plano, que ainda tinha algo a realizar neste mundo, que ele iria trazer através dele o plano redentivo,
Ou seja, esse plano redentivo revela que Deus não havia abandonado esse velho mundo, esse mundo que havia sido atingido, maculado pelo pecado dos nossos primeiros pais. E ele revela isso e diz, Estevão, no seu longo discurso, que toda a iniciativa desse plano redentivo estava nas mãos do Senhor nosso Deus. E que, na verdade, a história da Bíblia não é a história do homem buscando Deus, mas é a história de Deus buscando o homem, de indo atrás dele para redimi-lo, para salvá-lo, para trazer a ele uma esperança. E é muito importante que a gente entenda isso, porque já imaginaram vivermos num mundo sem Deus? Seríamos pessoas totalmente desesperadas e sem Deus no mundo, sem uma solução que viesse ao encontro das nossas necessidades. E queridos, nós vimos aí durante tantas horas, tantos domingos, sobre a razão disso. E hoje nós vamos começar a ver um outro lado, porque Estevão, ele cita vários personagens no seu sermão, na sua defesa diante do Sinédrio. E ele fala das características de cada um deles. E ele fala também das características de Abraão. E ele consegue enxergar aqui pelo menos 3 características importantes que nós devemos aprender e colocar em prática em nossas vidas. A primeira característica está aí no verso 3, que fala que Abraão foi um homem obediente ao chamado divino. Queridos, imaginem Abraão, muito bem acomodado na terra de Ur dos Caldeus, uma terra próspera, quando Deus, na sua glória, aparece a ele e o diz: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que quando Deus aparece para Abraão, conforme está escrito lá em Josué, no capítulo 24, verso 2 e 3, que não só Abraão, mas toda a sua família, eles não tinham uma vida com Deus. Eles tinham uma vida distante de Deus. Eles eram idólatras. Viviam numa cidade extremamente idólatra. Mas quando Deus se revela, quando Deus toma a iniciativa de se revelar a Abraão, ele dá uma ordem para Abraão. E conforme está escrito em Hebreus 11, verso 8, Abraão ouve aquela ordem. Ele não questiona. E a palavra de Deus diz que ele sai sem saber para onde ia. Uma plena obediência. É isso que Deus procura. Eu fico pensando que Saul, o primeiro rei de Israel, ele perdeu o seu trono por quê? Porque ele era um desobediente. É isso mesmo. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, o profeta Samuel diz ao rei Saul que o Senhor não tem tanto prazer em holocausto e em sacrifício que antes que se obedeça o que é a sua palavra. E ele diz: porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer sempre será melhor. Sempre.
Houve uma ocasião na vida de Abraão em que Deus diz a ele: olha, pega teu único filho e apresenta diante de mim em sacrifício. Foi uma ordem. Será que nós obedeceríamos? Será que eu e você pegaríamos o nosso filho primogênito, filho das nossas delícias, dos nossos sonhos, e o apresentaríamos diante de Deus em sacrifício? Será que nós teríamos coragem de matar o nosso filho? Pois Abraão nem questionou, preparou a sua mula, preparou tudo que eram os gravetos, pegou seu servo, pegou seu filho, de madrugada saiu para sacrificá-lo. E o texto nos diz que quando ele está prestes a matar o seu filho, Deus do céu diz: para, agora sei que temes o meu nome. Ah, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Como nós precisamos a entender que uma vida que recebeu o chamado de Deus, uma vida que teve um encontro com Deus, uma vida que foi lavada, remida, redimida pelo sangue de Jesus, precisa ser obediente. Deus tem chamado você. Deus tem chamado você para atender ao que Ele quer no seu reino. E nem eu e nem você temos o direito de dar as costas àquilo que Deus nos tem mostrado. E eu não estou falando, queridos, é nos mostrado através de profetas, nos mostrado através de sonhos ou de visões ou de qualquer outro sinal, mas o que Deus nos tem falado através de sua palavra. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Abraão foi um homem obediente. Ele falou: Abraão, sai desse lugar, sai dessa vida, sai desse meio promíscuo, sai dessa idolatria, sai desse lugar que te afasta de mim e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Olha, Deus está falando para você. Você pode ser um idoso, você pode ser uma pessoa de meia idade, você pode ser um jovem, um adolescente, mas Deus está dizendo para você: sai daí, sai desse meio que te afasta de mim, sai dessa situação que te conduz para o inferno a cada momento e vem para mim, porque eu vou te mostrar um lugar muito melhor. Sai dessa mesmice espiritual que você tem vivido, essa vida de trabalho, essa vida de vai para o trabalho, volta para agora, nem tanto tem pandemia, mas você está trabalhando em casa e se dedica tanto às coisas do seu trabalho, tantas as coisas dos seus prazeres, dos seus lazeres, que você esquece de Deus e quando vai ver, o dia já acabou. Então essa é a primeira coisa que eu e você temos que obedecer. Essa é a primeira coisa que nós temos que imitar desse homem obediente ao chamado de Deus. Temos que aprender a obedecer. A segunda coisa que nós temos que aprender, e que é uma característica desse homem, Abraão, esse crente, servo de Deus, que nós temos que absorver. A segunda característica é que Abraão foi um homem de fé. Ele sai, obedece,
mas ele não sabe o local, mas ele confia que Deus, que é o único ser existente nesse planeta, o único ser confiável, ele sai daquela comodidade na Mesopotâmia e ele entende que sob a direção de Deus, que pela fé, algo melhor virá para ele. E Deus, que fez uma promessa para ele, de que daria a ele uma grande bênção, ao seu filho. Ele nem tinha filho ainda, e nem saberia se poderia ter, porque a sua mulher era estéril. Mas ele confia em Deus, ele tem fé, e ele vai. O verso 4 nos diz que Deus o trouxe. Ele não tinha aquela atitude, como alguns filósofos existencialistas, como Kierkegaard, de dizer que fé é um salto no escuro. Não, não é um salto no escuro. Fé é certeza de que Deus é quem está me conduzindo. Diz aqui o texto que Deus o trouxe. Fé é crer na direção de Deus, mesmo que Ele não tenha te revelado qual o caminho, mas que eu devo seguir a minha caminhada por onde Ele tem andado. Eu tenho que seguir as pegadas de Deus, ir atrás dEle. Não é Deus que vai atrás de mim, sou eu que vou atrás dEle. E ele se entrega à direção divina e pela fé ele vai. Cabia a ele, era o líder da casa, era o cabeça da família, né? Então ele tinha essa responsabilidade. Mas imagina a cobrança da esposa, dos filhos. Algo semelhante. Para onde nós estamos indo? Por que nós estamos saindo desse lugar tão próspero? Tantos shoppings aqui em Ur, tem tantas coisas boas, por que nós estamos saindo daqui? Tem tudo que a gente quer. Se a gente sai de casa, tem aqui na esquina, tem aqui ali, tem... Por que nós estamos fazendo isso? Aí Abraão vira com toda a sua autoridade, amor e respeito e diz, provavelmente, não sei, mas estamos saindo porque esta é a vontade de Deus. Que homem extraordinário. Por isso que em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, e ela é agradável quando nós estamos sendo guiados por Deus. Deus é Ele quem conduz a minha e a sua vida. Esse homem era um homem espiritualmente tão bendito, tão querido por Deus, que ele é considerado tanto por judeus como por cristãos como sendo o pai da fé. Ele creu em Deus, Gálatas 3,16, diz que o fato dele ter crido em Deus, que isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ele foi justificado pela fé. Ou seja, foi aceito por Deus. E não há outra maneira de ser aceito por Deus se não for pela fé. Ele, pela fé, como nós vimos, né, ofereceu seu filho
em Hebreus capítulo 11, verso 17 e 18. Aqui eu quero abordar o lado da fé. Primeiro teve o lado da obediência. Deus mandou e ele foi lá para sacrificar o seu filho. Mas depois tem o aspecto da fé. Qual era o aspecto da fé? Por que Abraão obedeceu? Porque ele tinha fé. E Hebreus capítulo 11, verso 17 e 18 diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Então ele vai lá entregar algo precioso, sabendo que Deus poderia, que Deus tinha o poder de trazer para ele aquilo que ele estava ofertando de mais precioso. O que você tem de mais precioso que você precisa deixar no altar de Deus? Será que você está botando os seus filhos na frente de Deus? Será que você está botando os seus bens na frente de Deus? Será que você diz, Deus, tudo menos isso? Nós precisamos aprender que aqueles que amam a Deus devem entender que há exigências que muitas vezes vão provar a nossa vida espiritual. Mas não impediu Abraão, porque ele é o pai de todos nós, é o pai da fé, porque ele teve fé em Deus. Teve fé naquele que apareceu a ele. Aquele anjo com letra maiúscula que era Jesus Cristo antes da sua encarnação, teve fé nele, conforme Gálatas capítulo 3, verso 7. Será que a nossa fé é a mesma, irmãos? Há situações na vida em que nós estamos passando por um grande sacrifício. E nós vamos precisar de fé para passar por esses momentos. Há momentos em que, sob a direção de Deus, nós passamos por circunstâncias, como diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é possível que Deus nos conduza pelo vale da sombra da morte, mas ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Abraão obedeceu e pela fé ofereceu a Deus o que de melhor ele tinha. Nós precisamos ter essa fé como de Abraão, mesmo no sofrimento. Lembrem do sofrimento de Jó. Jó, quando ele passa por um sacrifício tremendo, o homem tinha tudo, de repente perdeu tudo, ficou doente, perdeu filho, perdeu casa, perdeu a riqueza, perdeu tudo. E do capítulo 3 até o capítulo 39, Jó questiona a Deus. Quando chega no capítulo 40, do verso 1 até o verso 5, Deus aparece a ele e diz, não é sábio me questionar. Você não tem que ficar se perguntando por que você está passando por isso. Abraão não perguntou por que eu estou passando por isso, por que eu tenho que perder o meu filho. Ele não perguntou. Mas o que aconteceu depois? Jó pede perdão nesse mesmo capítulo. E no capítulo 42 ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se não tiver fé, você não vence.
Se não tiver fé, você não vai passar por nada. Olha, eu quero passar para vocês algo que eu aprendi em meio a uma luta. Que nós não devemos perguntar qual é o propósito de Deus com tudo isso que está acontecendo. Não devemos perguntar, mas devemos afirmar que este é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Não é perguntar por que eu estou passando por isso, qual é o propósito disso, não. Você tem que entender que este é o propósito atual de Deus para a tua vida e que você tem que viver isso. É um mistério, mas Deus está trabalhando em você. Esse homem de fé era um homem, antes de tudo, obediente. Um homem obediente, um homem de fé. Mas Abraão também era um homem que revelava grande esperança no seu coração. Olha, no verso 3, ele demonstra fé, obediência. Do verso 3 até o verso 4, ele demonstra fé. E agora, do verso 5 até o verso 8, Abraão, ele demonstra que é alguém que tem esperança em Deus. Ou seja, ele sabia que tudo nas mãos de Deus poderia mudar a qualquer momento. Ele tinha esperança nesse Deus confiável. Ele tinha certeza de que tudo o que Deus estava prometendo, ele iria cumprir. Como diz lá em Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você pode dar um glória a Deus? Deus é fiel. E apesar de nunca ter visto plenamente a promessa realizada, jamais duvidou de que Deus a cumpriria. Diz o texto aqui que ele não teve espaço de um pé. Ele peregrinou naquela terra. Mas ele diz, o Deus que prometeu é o Deus fiel. Você acredita que Deus é fiel? Fiel às suas promessas? Nós lemos aí que grande é a fidelidade do Senhor. E aquela atitude de Abraão era uma atitude que reprovava todos os membros do Sinédrio, porque eles eram pessoas desobedientes, incrédulas e sem a verdadeira esperança. Ah, meu Pai, como nós precisamos disso. Mesmo quando os descendentes de Abraão amargaram longo cativeiro, 400 anos de escravidão, Deus não se esqueceu deles. Em Êxodo capítulo 2, verso 23 até o verso 25, diz que o povo orava, clamava, gemia, e que Deus ouviu o gemido de seu povo e atendeu e providenciou o quê? Um libertador. Meu irmão, minha irmã, de Ur para Harã, de Harã até Canaã, de Canaã ao Egito e do Egito de volta a Canaã, era Deus quem estava dirigindo aquela peregrinação. Era Deus. Era Deus que estava guiando o seu povo. Era o Senhor que estava ali dizendo para eles, eu sou o Deus da promessa que prometeu a Abraão. E é interessante que Deus dá a Abraão um sinal na carne, ele é circuncidado.
O que é circuncisão? A circuncisão é quando você corta a pele que cobre o prepúcio do pênis do homem. Então aquilo ali era um sinal da aliança. Então, todas as vezes que uma criança, que um homem era circuncidado, era lembrança na carne de que Deus estava dizendo: eu vou cumprir com a minha aliança, eu vou cumprir com a minha promessa. E nós hoje precisamos ser circuncidados? Claro que não. Sabe por quê? Porque Jesus recebeu as marcas nas suas mãos, do seu lado e nos seus pés. Visto que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A marca é esta, que toda vez que Deus olha para mim, Ele olha através de Jesus Cristo. E Ele diz: eu vou cumprir a minha promessa feita a Abraão na vida de Edson, na vida de Ana, na vida de todos aqueles que são chamados segundo o meu filho. A grande marca. Agora são as marcas de Cristo. São as marcas que estão em nós. E alguns, como Paulo diz, que trazia no corpo as marcas de Cristo, eram as chicotadas, os açoites que ele recebeu por causa de Cristo. Será que nós temos alguma marca por causa de Cristo? Mas sabemos que Deus não olha por aquilo que o homem faz, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Agora, quero ressaltar uma coisa. O Deus que fez tantas promessas a Abraão e que cumpriu todas elas. Abraão, que era detentor de uma relação muito íntima com Deus, ele foi tentado a esquecer tudo, até mesmo a esperança da promessa. Houve um momento na vida de Abraão em que havia fome na terra. E ele descobre que no Egito havia alimento. E ele vai com toda a sua família para o Egito. E aí ele diz para Sara, que era sua esposa, e diz assim: olha, diz que é minha irmã, porque se você disser que é minha mulher, eles vão me matar por sua causa, porque Sara era belíssima. Então, apesar de Sara ser meia-irmã dele, mas antes agora de ser meia-irmã, era esposa. E ele mente, faz ela mentir também. Entram em conluio. E o que acontece? Em Gênesis, capítulo 12, do verso 10 até o verso 20, diz que quando os amigos de Faraó botaram os olhos em Sara, falaram que mulher linda, que gata que está vindo aí. E aí foram perguntar, e Abraão diz: não, ela é minha irmã. Aí tomaram Sara para ser esposa de Faraó. Sabe o que acontece? Deus vem para intervir, para preservar o seu plano redentivo, porque Sara não podia conceber de Faraó. E aí ele pune Faraó com pragas. Ele começa a atingir toda a família, tudo que ele possuía. E aí Faraó vem a Abraão e diz: por que você não me falou que era sua esposa? E ele é expulso daquele país. E para piorar as coisas, ele não aprende a lição. Ele comete o mesmo erro quando ele vai habitar em Gerar, terra de um rei chamado Abimeleque.
Elimeleque a toma por esposa. E antes dele possuir Sara, Deus vem em sonho a ele e diz: se tocar na mulher, você vai morrer, bem como toda a sua família, tudo que você possui, todo mundo vai ficar, nenhum cabelo, vai todo mundo morrer. E aí Abimeleque vai: por que você mentiu para mim? E mais, Deus diz, ele é profeta, e peça para ele orar por vocês, porque se ele não orar por você, eu vou te punir do mesmo jeito. 2 vezes a intervenção de Deus para preservar a glória do seu nome e o seu plano redentivo. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente percebe é como o povo de Deus tem uma atração pelo Egito. O Egito é um símbolo desse mundo caído, pervertido, idólatra, prostituído, violento, longe e distante de Deus. Ele tem o poder de entorpecer, de nos iludir, de nos enganar, mas atrai tanto, chama tantas pessoas. Tem um poder espiritual de atrair. Horrível. Horrível. Nós precisamos entender que nós devemos clamar e pedir que Deus tire o Egito do nosso mundo, a mentira do nosso mundo. A atração por as coisas desse mundo que nos afasta de Deus. Deus veio com a sua intervenção na vida de Abraão e você tem que pedir que ele venha, porque talvez lhe falte forças, porque você está tão chafurdado, você está tão na lama que você já não consegue, você perdeu a força. Você, pai, mãe, avô, avó, primo, prima, tio, você que sabe que seu filho ou sua filha, que um parente seu está aí, escravo, era membro da igreja, crente, servo de Deus, mas agora está lá escravo, um escravo sem algema, escravo do prazer, das delícias desse mundo, das riquezas desse mundo que foram oferecidas a Cristo e Cristo não quis. Você tem que orar pela sua família. Em Romanos 12, verso 2 diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, nós não devemos ser como este mundo, nós não devemos seguir os passos desse mundo. Em Mateus capítulo 7, verso 13, diz que há 2 caminhos, um estreito e um largo. O largo conduz à perdição, mas o estreito conduz à presença de Deus. E concluindo, nós devemos nos perguntar quais os pontos positivos daquilo que nós ouvimos até agora. Primeiro, Deus tem um compromisso com o seu plano redentivo. Se você, de fato, é alguém a quem Deus escolheu para manifestar a sua graça, Ele vai atrás de você. Ele vai punir com pragas aqueles que estão te segurando no Egito, em Gerar, aqueles que estão segurando aos prazeres desse mundo, e vai te disciplinar também. A mesma promessa feita a Abraão é repassada a nós. A palavra de Deus diz que nós temos recebido as grandes promessas, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. De que Ele é o Deus que intervém, que é o Deus que preserva o seu plano redentivo em nossas vidas e corrigindo o rumo da nossa jornada, como corrigiu o rumo da jornada de Abraão. Disse: meu filho, você não tem que estacionar, você é alguém que vai peregrinar. A posse é para a tua descendência.
Nós não podemos ficar aí levando essa vida de só ouvir sermão. Você tem que fazer a sua parte no reino. Você não pode levar essa vida de só ser aquele crente 6 horas, ser 6 horas por mim aí, 6 horas por mim. 6 horas... Não, você tem que orar, você tem que voltar a ler a Bíblia. Você tem que voltar a ter compromisso com Deus. Agora, diante disso, também o que Deus exige de nós? Obediência, fé, esperança. Coisas que Deus exige. Que você, como servo dele, obedeça. Que você tenha fé e que tenha esperança de que ele está no controle e vai te conduzir. Foi Deus que trouxe Abraão, é Deus que está trazendo você, é Deus que está conduzindo você. Agora, quais os cuidados que nós devemos ter nessa caminhada cristã? Primeiro, seja qual for a necessidade física, emocional ou espiritual, nunca desça ao Egito. Resista à tentação. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, você vai vencer. Não se entregue. Lute. Segundo, se você perceber que o Egito está dentro do seu coração e que de alguma forma ele está controlando a sua vontade emocional, espiritual, física, peça ajuda. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda a um familiar seu, a alguém que tem uma vida espiritual firme, forte e comprometida com Deus. Porque se você for pedir ajuda a esses amiguinhos seus que estão na mesma lama que você só vai aprofundar mais, você só vai caminhar mais firmemente para a morte. Aprenda a lição. De prima. Não repita o mesmo erro 2 vezes. É pior. É mais sofrível. Aprenda a lição logo. Volte a orar. Peça a Deus por uma intervenção que mude totalmente esse seu jeito de viver atual. E lembre que o propósito de Deus não é que você leve essa vida cristã acomodada, onde poucos fazem muito e muitos não fazem nada. A vontade de Deus não é que você se conforme com este mundo perdido e sombrio. Imite as características de Abraão. Faça a diferença. Faça a total diferença. Através da obediência, da fé e da esperança no Senhor Jesus. Amém? Amém mesmo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos traz através do testemunho de Estevão. Essa palavra que nos ensinou hoje 3 características que haviam no homem Abraão, homem de Deus, um homem de fé, o pai da fé. E dá-nos a bênção de demonstrarmos isso no nosso dia a dia. Obediência, fé e esperança, que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, aleluias, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, bem como o consolo e o conforto do Espírito Santo e a graça permanente do Senhor Jesus, que nos envolve a cada instante, esteja aí refletida, entranhada na minha e na sua vida, desde agora e para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Aleluia. Amém.